Olá, hoje nós estamos aqui no nosso sétimo encontro, do nosso Conversa por Escritos, e vamos dar algumas dicas aí do porquê o mais importante na escrita é a ideia. Então vamos dar aqui algumas dicas. Porque o mais importante na escrita é a ideia. A dica número 1 é que a ideia é o que vamos falar sobre o conteúdo do texto, a razão de ser dele, ou seja, a mensagem, que é o conteúdo, aquilo que queremos comunicar. Todo o resto é enfeite, explicações, detalhes. Quero contar que o homem chegou à Lua, então isso é importante. Depois eu explico, sei lá, como aconteceu, de que jeito foi, quantas pessoas foram, se houve algum incidente no percurso, etc, etc, etc. Mas a mensagem é, o homem chegou à Lua. As minúcias lá é coisa para depois, certinho? Então, sabemos por vivência se estamos contando uma piada, uma tragédia, e essa escolha também é necessária, já faz parte da mensagem. Então, que é o conteúdo. Então, se é uma piada, é uma piada. Se é uma tragédia, é uma tragédia. Então, eu não posso contar uma piada com a cara de quem está no enterro. E o vice-versa também. Não posso estar no enterro, de repente ela rindo alto, coisa e tal. Bom, tudo há um contexto. Então, as coisas não podem fugir aos seus contextos. Certinho? Então, dita essa coisa aí da mensagem, que a ideia, ela é a composição da mensagem. Né? A partir daí você tem outras dicas que são importantes também, mas são secundárias, são decorrentes da primeira. Então a dica 2 é que toda comunicação ela tem um processo, ela tem uma forma de ser. Então alguém já fez a mensagem, já elaborou a mensagem, ela tem que ser comunicada a alguém. Quem fez a mensagem é o emissor e a quem é destinado é o receptor. Então, alguma coisa tem que ser enviada para alguém, para que haja comunicação. Então, você já elaborou a mensagem, já elaborou a ideia, e você tem que despachar essa ideia para alguém, e os outros elementos da comunicação são importantes também, tipo o canal, sei lá, a linguagem, o código, são importantes, mas são mais detalhados, são mais específicos. Tenha em mente que com quem você está falando, o destinatário da escrita, porque cada pessoa tem um tratamento diferenciado, tem uma forma diferenciada que você precisa falar com aquela pessoa. Se você está falando com o seu chefe lá no seu escritório, você tem que ter uma linguagem mais, digamos assim, mais formal. Se é com o seu avô, já é uma coisa mais de respeito. E se é com o seu amigo aí na rua, na esquina, seu colega de brincadeira, aí você tem uma linguagem toda pessoal, suas gírias, coisa e tal. Então você tem que levar isso em conta. Não vai contar uma história para o seu amigo da rua como se estivesse contando para o seu chefe lá, todo cheio de formalidade. Você não vai conseguir, o seu amigo não vai aguentar, não vai receber aquilo, tá? Outra dica é que você tem que parecer aquilo que você é. Então, não, por exemplo, eu não conto piada porque eu acho que eu não tenho esse dom de contar piada. Então, eu escrevo, mas não conto piada, né? Então, o escritor iniciante, ele tem, supostamente tem pouco conhecimento e precisa escrever textos simples, uma história simples, né? Não tente logo de cara complicar, fazer uma ideia, uma trama muito complicada, que você, muito provavelmente você não vai conseguir chegar a um final satisfatório. Não vai ser uma boa história, que você vai enrolar isso, enrolar aquilo, e não vai saber direito o que está fazendo, não vai conseguir atingir o seu objetivo de fazer uma boa história, né? Tenha em mente também, a nossa dica número 5 é que você tem que ter em mente que se escreveu, tudo que aquilo que você faz, que você elabora, ele tem uma finalidade. Então, a finalidade do que é escrito é alguém ler. Se é para falar, alguém tem que escutar o que você está falando, senão, receber a sua mensagem, senão não adianta. Então, você se escreveu, é para ser publicado de alguma forma, na internet, num jornal, numa revista, de alguma forma, mas tem que ser publicado. Senão não faz sentido. Escreveu para quê? Não faz sentido, né? Então, para contar uma história, tem que ser desse jeito. Bom, digamos assim, tudo como você disse, se você quer ser um atleta, um bom atleta, a primeira coisa, tem que procurar os meios de ser um bom atleta, que isso exige conhecimento técnico, equipe, ciência, um monte de coisas. Mas só depois que você se torna um bom atleta é que você pode pensar em fazer parte de um time, de entrar numa seleção, defender o seu país, etc. O escritor é a mesma coisa. Então ele precisa pensar, começar pequenininho, só ele, a família dele,
os amigos, as pessoas mais próximas, depois é que virão os meios de comunicação, as revistas, jornais e as instituições de classe, os clubes de leitores, as academias, por aí assim, certo? Então, a dica 6 é que você deve ir por etapas, degrau a degrau. É assim mesmo. É colocando pouco a pouco a sua história, né, seu enredo, né? E à medida que você vai fazendo, você vai aperfeiçoando. Não se esqueça que você precisa ler antes de escrever. Já falamos sobre isso. Então, não adianta você querer ser um bom escritor se você não é um bom leitor. Pouquíssimas pessoas conseguem lançar livros, etc., a primeira vez e já atingiu o sucesso. Muitos deles, às vezes, nem chegam até lá, né? Por exemplo, essa questão de as coisas acontecem. Na vida real não acontece coisa de repente. Você é pobre e quer ficar rico, você tem que ser trabalhando, e é devagar. Não vai ser, né, a não ser porque você acerte uma dessas loterias da vida, ou que seja, receba alguma coisa de herança, por exemplo, como aconteceu no personagem do Quincas Borba, do Machado de Assis, de receber uma herança de um tio distante, né, uma fortuna, daí ficou rico da noite para o dia. Mas isso não acontece na vida real, não é assim. Né? Então, fora isso, é trabalhando mesmo, é dia a dia. Só que, como para quem quer ser escritor, não existe herança. Você não herda talento, conhecimento, é trabalho. Isso você tem que fazer. Ninguém faz isso por você. A dica 7 é que você tem que dar ênfase no que é importante para a sua história. Né? Para contar um fato corriqueiro, um acidente de automóvel, por exemplo, você tem que seguir apenas os passos da narrativa, que é o quê, com quem, quando, onde, como, por quê. Aí tem que chegar a um final satisfatório. Essas perguntas podem mudar de ordem, mas elas têm importância lá. Em cada uma das histórias, dependendo daquilo que você quer, você vai dar mais importância a um fato. Por exemplo, você quer contar um acidente de Fórmula 1, então tem que ser um acidente espetacular, daquela que o carro bate ou capota, vai dando piruetas várias vezes, capota várias vezes. Então, o destaque, a ênfase é na pirotecnia, na beleza do acontecimento, né? Na espetacularidade do acontecimento. Se é um acidente com um ônibus, aí já vai ser a dramaticidade, né? Porque o ônibus caiu na ribanceira, matou não sei quantos, etc, etc, etc. Então, quer dizer, a ênfase tem que ser na dramaticidade, na emotividade da história. E não lá em quantas vezes o ônibus capotou. Simplesmente é quantas pessoas morreram. O ônibus que capotou, que se espatifou todo, não interessa tanto. O importante é quantas vítimas e o sentimento, a dramaticidade da coisa. Depois das histórias prontas, né, você tem que pensar o seguinte: você tem que ser o seu primeiro, mais importante e insistente revisor. Então, revise a exaustão, milhões de vezes, se for o caso. Esgote todos os seus argumentos, né? À medida que você vai lendo, vai corrigindo, refazendo frases, consertando a gramática, etc, etc. Tudo isso vai junto. Até, né, concordância, regência, tudo isso, né? E também você não despreze a tecnologia. Os vários editores de texto aí já fazem as revisões preliminares, então faça a revisão mecânica também, etc, etc. Revise até você ter certeza que está do seu jeito e que esgotou todos os seus conhecimentos. Tá? Então, depois que você esgotou os seus conhecimentos, é hora de você procurar digamos aí, né? Alguém para te ajudar. Então você tem que ser fiel às características que você colocou lá de seus personagens, a aparência, a linguagem, quer dizer, você não pode contar uma história de um capial, um sertanejo aí, falando corretamente, alguém semi-analfabeto falando como alguém culto. E também o contrário, não pode. Alguém culto, né, um presidente do Brasil falando tudo errado, não pode também, né? Até inclusive na forma de vestir. Um capial veste-se de um jeito, anda, caminha de um jeito, né? Come de um determinado jeito, e uma pessoa culta, um presidente do Brasil, tem que vestir de determinada maneira, falar de determinada maneira. Ou seja, cada um tem que parecer aquilo que é, né? Então, sintetizando, depois você escolhe o seu assunto, elabora a sua mensagem, né? Agarre-se a ela, não solte, né, da ideia por lá desse mundo. Os enfeites, as caracterizações, as revisões, os consertos, você faz depois. Eles são necessários, mas tem que fazer depois. A dica 10 é que você tem, primeira coisa que você tem que fazer na sua gramática normal, tradicional, né? Mas que para ser publicado, né? Depois você tem que se apegar à gramática, às técnicas e as teorias são importantes, né? Tudo isso é importante, mas pode ser trabalhado posteriormente, né? Se você não tem uma boa ideia, você não vai ter um bom texto. Então, primeiro você tem que dizer uma boa ideia, você tem uma mensagem a ser elaborada, então elabora a sua mensagem.
corrija depois, revise, se for o caso, peça revisão de alguém também, assim por diante. Certinho? Então, vou citar o exemplo de novo, Cora Coralina, que escreveu, e era uma pessoa semi-analfabeta, então, uma excelente poetisa, mas a gramática dela era ruim. Então, depois que Casumão de Andrade leu os textos dela, gostou do texto dela, ela escreveu uma crônica falando, veio aí à Universidade Federal do Estado de Goiás, que a adotou, a apadrinhou, né, revisou todos os seus textos. E ela mesma dizia, minhas histórias das minhas escritas precisam ser reescritas, mas são minhas histórias, são minhas escritas. Ela não admitia que mudasse o conteúdo lá do texto dela, então não permita que mude o conteúdo. Pode se mudar lá, por exemplo, escreveu a casa com Z, alguém vai e troca o Z por S. Isso é normal, isso é gramática, isso é linguística, né? E assim por diante. Mas na ideia não deixe que mude a sua ideia. Vou citar um caso pessoal, meu livro As Trincheiras, né? Os revisores, né, um deles queria mudar, chegou a mudar, reescrever meu texto de introdução. Não aceitei. Um outro queria que eu mudasse a abordagem religiosa, queria que eu falasse um pouco mais de Deus, fosse mais religioso, porque eu tenho lá umas visões espíritas, lá não sei o quê. Bom, não quer resultado. Abandonei lá as ideias, adotei as correções que eles fizeram, mas não fui nas ideias deles, não admiti as minhas ideias. Minha ideia continuou sendo minha. Com isso, eu ganhei o prêmio Bolsa Brasileira de Produção Literária de 1977, apesar dos revidores. Tá? Então, assim, é o seguinte, o texto tem que parecer com a sua história, seu conteúdo, né? Tem que ser verossímil. Ser verossímil, ou seja, parecer aquilo que é real, né? Ou que é o que pode ser. Então, digamos assim, num contexto de guerra, nós tivemos aí já a guerra do Iraque, aquela batalha eterna entre Israel e Palestina, né, com guerras virtuais. Então, o Star Wars não é uma ideia, digamos assim, real. É uma ficção, mas pode ser real. Né? E num contexto de Terceira Guerra Mundial, aí temos certeza que será uma guerra altamente tecnologizada, com coisas que nós nem sabemos, talvez seja até mais avançado do que Star Wars. Né? Então, digamos assim, para encerrar, como é de fora, nossas 13 dicas aqui, que o mais importante é a ideia, depois vai seguindo os passos, revisão é depois, né? A linguagem prevalente tem que ser a sua, normal, natural. Né? Depois você corrige, revisa, peça em alguém, coisa e tal, mas não fuja da ideia. E pensando bem, a forma de elaborar, a ideia tem que ser aquilo. Você quer fazer uma carta, então uma carta é uma carta, não é um bilhete. Um poema é um poema, não é um atestado médico. E assim por diante. Bom, vamos falar aqui da trova, que como eu conheço a trova é um poeminha, né? Uma estrofe de 4 versos, né? E que tem que ter 7 sílabas. Né? No caso da trova popular, o primeiro verso, que é a primeira frase, rima com a terceira, e os conteúdos são populares, comuns. Né? Já a trova literária, o primeiro verso rima com o terceiro e o segundo com o quarto, e os assuntos podem ser mais elaborados, um pouco mais científicos, inclusive. Né? Mas tem que parecer uma trova. Uma trova não pode ser parecida com um conto. A trova é uma trova, a estrofe de 4 versos. Se é popular, o primeiro rima com o segundo, o primeiro rima com o terceiro e o segundo rima com o quarto. E assim por diante. Então, eu, quando vou escrever, no caso aqui, geralmente alguma coisa eu sou motivada. Se a inspiração, mesmo sendo inspiração, é motivada em alguma coisa, em uma ideia, um sentimento, uma emoção, alguma coisa, ou seja, geralmente é provocado de alguma forma. E eu fui provocado aqui por esse contexto do coronavírus e desse contexto aqui do nosso Conversa por Escrito. E para encerrar, eu escrevi uma trovinha, no ato de elaboração aqui desse roteiro do que ia falar com vocês aqui. Eu escrevi uma trovinha que diz o seguinte: se o vírus do amor infestar meu coração, não vou atrás de doutor, quero morrer de paixão. É isso aí, gente. Então, ficamos aqui com a nossa dica, nosso comunicado de hoje, que o mais importante é a ideia, a nossa mensagem. E essa mensagem tem que parecer com aquilo que ela é. Muito obrigado e até a próxima.